Diante das aflições, das incertezas, dos momentos difíceis e até de ambiguidades, diante de expectativas, é muito comum ficarmos ansiosos. Esse é o estudo de número 1082 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. E nos momentos de insegurança, de incerteza, é muito importante nos lembrarmos que Deus, somente Deus tem o controle de tudo. Vamos ao nosso tema, ansiedade em tempo de insegurança. Nosso texto base está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7, que diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade, ela é conhecida como o mal deste século, como uma prisão da alma, como sofrimento por antecipação, mas também como responsável por perdermos a nossa paz. Muitos dizem que a ansiedade é um ladrão da paz, mas a ansiedade nós sabemos que pode ser uma doença, como exemplo de transtornos de ansiedade generalizada. Por quê? Porque atrapalha o nosso modo de viver e também atrapalha o nosso relacionamento, mas ela também pode ser fruto de um momento, de um instante, por causa de estresse, relacionamentos conflituosos, angústias, dificuldades financeiras, entre muitas causas. E muitos personagens na Bíblia poderiam ter tido ansiedade devido ao momento que estavam vivendo. Vamos nos lembrar de Esther, para comparecer diante do rei Assuero sem ser convidada, pois quem assim fazia corria o risco de ser morta, pois era considerado rebeldia. Esther capítulo 4, verso 15 e verso 16 diz: então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, perece. Vamos nos lembrar da história. Amã tinha feito um decreto em que os judeus seriam mortos numa data determinada e foi assinado esse decreto pelo rei. Mardoqueu, primo ou tio de Esther, avisou-a, conscientizando-a que o socorro de Deus viria ao povo. Ela pediu, ela agiu, ela falou para que jejuassem, e ela também jejuaria por 3 dias e 3 noites. Olha, podia ter sido motivo de muita ansiedade para Esther, mas Esther, ela soube agir, ela buscou o Senhor. A vida dela e do povo estava sendo ameaçada e chegou o dia dela se apresentar diante do rei. Esther capítulo 5, verso 2 diz: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Já fazia 30 dias que Esther não entrava na presença do rei, mas antes dela se apresentar, ela vestiu seus trajes de rainha e ela foi e ela encontrou misericórdia diante do rei. Esther em nenhum momento agiu precipitadamente, mas agiu com sabedoria. Nós podemos entender que ela administrou a ansiedade com a sabedoria que vem de Deus. A vida dela e
marido, o povo dela foi salva. Vamos nos lembrar de Ruth. Ruth poderia também estar ansiosa, pois ao escolher ir para Belém, em companhia de Noemi, a sua sogra, uma mulher amarga, Ruth, ela não sabia o que aconteceria, e é normal diante de algum acontecimento novo ficarmos ansiosas e reagirmos com inquietude e preocupação. Ruth capítulo 1, verso 19 e verso 20, assim pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Pode não ter sido fácil para Noemi nem para Ruth, ambas estavam viúvas, mas Ruth humildemente acompanhou a sogra e também a serviu. Lá na casa de Noemi não tinha o que comer e Ruth pediu para poder trabalhar colhendo espigas. Ela não ficou apavorada, inquieta, preocupada ou desesperada por não terem o que comer. Ela agiu e ela cuidou da sogra. Deus a abençoou e ela foi honrada por Boaz. Ruth capítulo 2, verso 11, verso 12 diz, em resposta, Boaz lhe revelou, foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, desde que teu marido morreu, e como deixaste pai e mãe e tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que não conhecias bem, que o Senhor te retribua tudo o que fizeste, e sejas ricamente recompensada por Yahvé, Deus de Israel, sob cujas asas de proteção vieste buscar refúgio. Quando ela retornou, Noemi disse que Boaz poderia casar-se com ela, e Noemi orientou como Ruth deveria proceder, mas Boaz disse para Ruth que existia outro parente mais próximo e ele tinha o direito da remissão, mas ele também disse que ele faria tudo para conseguir resolver essa questão no dia seguinte. Agora imagina se não seria motivo dela ficar ansiosa, mas Deus deu sabedoria para Boaz resolver com aquele parente. E Ruth e Boaz se casaram e ela concebeu a Obed, que foi avô do rei Davi. A Bíblia, ela cita Marta e ela fala que Marta estava com ansiedade. O próprio Jesus falando em Lucas capítulo 10, verso 41 e verso 42, respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus disse para Marta que Maria escolheu ouvir a palavra, se alimentar da palavra, enquanto Marta estava ansiosa em fazer o melhor para o mestre. Mas o que Jesus disse? Ele elogiou a Marta? Não, ele falou que Maria escolheu a melhor parte. Se nós nos lembrarmos do nosso texto base, o apóstolo Paulo está nos ensinando que não devemos estar ansiosos por motivo algum, pois a ansiedade gera incertezas e gera sofrimento. Paulo, ele nos ensina que não devemos nos desesperar diante das incertezas e das inseguranças. Filipenses capítulo 4, verso 1 diz assim, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Paulo está falando, permaneça firme no Senhor, porque é o Senhor que te dá vitória. Não precisa se preocupar com incertezas, com o dia de amanhã, porque o Senhor está nele.
Paulo também nos ensina que nós devemos mudar o foco, nós devemos colocar o foco naquilo que nos dá alegria. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Na presença do Senhor nós podemos desfrutar de paz, nós podemos desfrutar de alegria. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é fonte de paz, Ele é fonte de alegria. E Paulo ainda nos ensina que nós devemos trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Eu sei que Jeremias fala, mas vamos ver Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 5, diz assim, ó: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Esse deve ser o motivo da nossa alegria, da nossa esperança, pois aquele que prometeu que há de vir virá, Ele virá, Ele não tardará. Ainda que alguns falam, acreditam que Jesus está demorando para voltar, o Senhor continua no controle de tudo, e a promessa da sua volta irá se cumprir, porque a Bíblia nos ensina que a palavra dele tudo irá se cumprir. E Paulo ainda ensina que nós não devemos alimentar a ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 6, a parte A diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Preste atenção, eu não posso ficar ansiosa por nada, por motivo algum. Eu não posso deixar a ansiedade me dominar, a ansiedade me conduzir, ela ser a minha senhora. Mas eu devo agir sempre com equilíbrio, com sensatez, com sabedoria e com prudência. Paulo está nos ensinando que nós devemos enfrentar. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, a parte B diz: sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. Quando eu faço enfrentamento, eu estou combatendo o que pode estar me trazendo inquietude. E Paulo fala que nós devemos orar com súplicas e ações de graças. Na oração e súplicas, nós focamos em Deus, nós estamos pedindo com confiança, nós estamos na presença daquele que pode mudar a situação. Nós combatemos a incredulidade. Olha como a oração é importante. Hebreus capítulo 10, verso 19 diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Apresentemos nossas necessidades ao Senhor, porque na presença do Senhor nós somos fortalecidos e animados nele. Nós devemos aprender a agirmos, a orarmos e sermos gratos. Ação de graça é anunciar, é proclamar a soberania, o poder do nosso Deus, é falar o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará a meu e a teu favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na presença de Deus, nós reconhecemos de que Deus está no controle de tudo, que Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele age com misericórdia e age a nosso favor, através da adoração e do louvor também, porque nós tiramos o foco de nós, exaltamos, reconhecemos quem é o nosso Deus, reconhecemos o poder e a majestade dEle. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 22 diz: é quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O rei Josafá, ele estava enfrentando 3 exércitos, eles estavam unidos, eram os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, mas o rei Josafá teve vitória,
Deus deu vitória a ele através da oração, do jejum, da adoração e do louvor. Paulo, ele nos ensina um crivo. Eu chamo esse versículo do crivo de Paulo, porque através dele nós aprendemos a confrontar e a analisar os nossos pensamentos. Vamos ver? Filipenses capítulo 4, verso 8, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro. Olha o que Paulo fala, nisso deve pensar. Em tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Paulo está falando para você o seguinte: pare, pegue aquilo que você está pensando, que está passando na tua cabeça. Veja se é verdadeiro, se é honesto, se é justo, se tem procedência boa, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se tem algo de excelente e digno de louvor. É isso que deve ocupar a tua cabeça. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele nos ensina como nós podemos agir diante da ansiedade. Nós devemos observar, analisar, confrontar os nossos pensamentos, se estão agradando ou desagradando ao nosso Deus. Paulo, ele nos ensina que nós devemos praticar, sabe o que? A palavra. Filipenses capítulo 4, verso 9 diz: tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Nós não podemos aprender a palavra e não colocá-la em prática, pois assim nada acontece dentro de nós. Nós devemos aprender e viver a palavra. Paulo, ele nos ensina que devemos trazer à memória, sabe o que? A promessa do nosso Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela excede a razão e guardará, protegerá os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Eu quero te lembrar que o profeta Oséias, ele te estimula, ele te ensina, ele ensina a mim que nós precisamos conhecer o Senhor e devemos prosseguir em conhecê-lo, pois o povo israelita que não conheceu o Senhor através da sua palavra, ele estava sendo arruinado. Oséias capítulo 4, verso 6, a parte aqui diz: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. É através da palavra de Deus que Deus se revelou ao seu povo. Ele revelou os atributos, ele revelou a graça, a bondade, a misericórdia. Nós aprendemos através da palavra que Deus pode todas as coisas, porque ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Aprendemos que o Senhor conhece todas as coisas, porque ele é onisciente, conhece até os fios de cabelo da nossa cabeça. E nós aprendemos que ele está presente em todos os lugares. Sabe por quê? Porque ele é onipresente e ele está conosco todos os dias. Nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Aí me fez lembrar de Daniel, porque o profeta Daniel nos ensina que o povo que conhece ao Senhor é um povo forte. Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus nos faz fortes. Daniel capítulo 11, verso 32, a parte final diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu vou concluir. Para nos sentirmos mais seguros neste mundo de incertezas, para nos sentirmos mais tranquilos e menos ansiosos, é necessário reconhecermos o cuidado e o poder de Deus. É necessário nos lembrarmos em todos os momentos que o Senhor, ele está no controle de tudo. Lucas capítulo 12, verso 7, olha que tremendo você pensar: até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Ainda a Bíblia diz assim: não tenham medo,
medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Olha, se o nosso Deus alimenta os pássaros, se o nosso Deus cuida deles, imagina de nós, porque o nosso Deus, Ele é o Pai amoroso, Ele cuida dos seus filhos. Nós precisamos aprender a confiar nele. Aprenda, amado, a confiar plenamente no Senhor e a desfrutar da paz que excede todo entendimento. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.